Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo de número 32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Então nós temos aqui, mais uma vez, a palavra de Jesus indicando que o Filho de Deus, aquele que ouve o Evangelho, aquele que crê e vai fazer parte do reino de Deus, ele tem boas obras e ele tem uma recompensa. É como a vida de Jesus. Pela sua obra, pela sua obediência, foi fiel até a morte, morte de cruz. Então, pela consumação do fato, da obra de Cristo em nosso favor, na cruz do Calvário, ele recebe a sua recompensa. Ele nos ensina a andar nos mesmos passos que ele andou, andar no seu caminho. É o caminho do bem, do amor, o caminho das boas obras, para sim ter a finalidade que Cristo teve. Ele trabalhou pela recompensa. E nós também devemos trabalhar pela recompensa. A ênfase aqui no texto é fazer a vontade de Deus, que seria amar até os que nos perseguem, amar até os nossos inimigos, e não apenas aqueles que nos amam. Porque senão, de outra forma, que recompensa tereis? Então, a grande motivação aqui do reino de Deus é a mesma de Jesus. Ele vê a sua recompensa, ele vê a sua herança. Isso o alegra, isso lhe dá força. Ele é fiel até a morte porque ele confia em Deus, o Pai, que vai conceder a ele, a Cristo, ao Messias, ao Filho do Homem, vai conceder a ele a recompensa pela sua obra, pela sua fidelidade, pela sua obediência. Nós também, quando entramos pela fé, ouvimos a palavra, ouvimos a promessa, assim como Abraão, pela fé, ele recebeu a sua recompensa. Moisés é fiel, vai receber a sua recompensa. Davi, na sua fidelidade, no seu amor, coração segundo o coração de Deus, ele vai receber a sua recompensa. Todos vão trabalhar pela recompensa, há uma promessa. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus é assim que nós devemos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso objetivo é agradar a Deus, porque fomos criados por Ele, fomos criados para Ele, para amar, para louvar, para adorá-lo em espírito e em verdade, para viver com Ele, para que Ele possa habitar em nós. Por isso nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para que Deus pudesse morar em nós, habitar conosco e nos ter como filhos, termos comunhão com Deus. Essa também é a grande vitória, a grande recompensa. É Deus. Estarmos com Deus é a eternidade com Deus, é a vida com Deus, é andarmos com Deus, é vivermos aqui com Deus e na eternidade. E para sempre, sendo abençoados aqui nessa terra, por Deus, com a presença de Deus, com as bênçãos, as vitórias de Deus aqui nas batalhas deste mundo mal, temos vitória e temos paz neste mundo, e a eternidade com Deus. Então, desfrutar da recompensa. Então, que recompensa tereis se amardes aos que vos amam? Também os pecadores amam aos que os amam. Neste caso, o pecador é aquele que erra o caminho, é aquele que não conhece a vontade de Deus. Ele naturalmente, na carne, ele ama aqueles que o amam. Ele recompensa, ele dá o troco, ele ama do mesmo jeito que o amam. Alguém ama e recebe amor. Este é até o pecador. É aquele que nem é batizado com o Espírito Santo, não tem inspiração de Deus, não tem direção de Deus, não tem a sabedoria de Deus. Naturalmente, na carne, ele ama aqueles que o amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então, assim como amar
nós devemos amar aos que nos perseguem, aos nossos inimigos, também fazer o bem. Fazer o bem a todos, realizar as boas obras de coração, com sinceridade, por sermos filhos de Deus, porque Deus faz assim, porque Deus é assim. E se somos batizados com o Espírito Santo, nós teremos esta inspiração para ser assim, para praticar esta obra do bem, de fazer o bem, conseguir fazer o bem até mesmo aquele que nos prejudicou, que nos fez o mal, que veio subtrair o nosso bem, os nossos bens, e nós somos capazes de fazer o bem, de ajudar essa pessoa, de jamais prejudicar essa pessoa de forma alguma. Se pudermos, estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer o bem, nós vamos ajudar essa pessoa, ela conseguir mais alguma coisa, ela melhorar de vida, ter mais condição de sobrevivência, de alegria, de paz. É assim que o Filho de Deus vai agir, assim que é a vida no reino de Deus. Aquele que é batizado com o Espírito Santo vai agir dessa maneira. Senão, que recompensa tereis? Nós vamos trabalhar pela recompensa, nós vamos trabalhar pelo reino, nós vamos adquirir um galardão no céu, um tesouro no céu. É lá que nós somos motivados a estarmos buscando essa recompensa, esse tesouro, este galardão, a eternidade com Deus. É claro que não faz sentido comparar este modelo de terra, da carne e das riquezas deste mundo, da vaidade deste mundo passageiro, com as riquezas da eternidade. São as riquezas da alegria, da comunhão com Deus eterna, da vida eterna. Então são outros padrões, outra conta, outro tesouro. Lá está o nosso tesouro. É um tesouro eterno, não é um tesouro material. Não é por isso que estamos trabalhando, não é essa recompensa exatamente que nós vamos buscar. Alguns poderiam até entender mal o buscar a recompensa para justificar ser rico neste mundo, buscar ganhar o mundo todo, não importando nem se fosse perder a sua alma. Mas aqui Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo sobre a recompensa com Deus, da presença de Deus neste mundo, da glória de Deus, da comunhão, da paz que só Ele dá, e da eternidade, viver eternamente. Essa é a maior riqueza que nós desejamos, que nós almejamos com o Espírito Santo. É viver com Ele eternamente, contemplando a sua face. Também os pecadores naturalmente fazem o mesmo. Na carne, na maldade, eles fazem o bem para quem eles fazem o bem. Sempre essa ideia de troca, de se beneficiar, se você me ajudar eu te ajudo, e sempre assim. Nunca de graça, nunca pelo bem, nunca pelo amor, mas sempre por um interesse. Isso vai levá-los ao inferno, vai levá-los à condenação eterna, pois são pecadores, estão errando o alvo constantemente. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então nós temos que ter uma certeza de que quando nós fazemos o bem, quando nós socorremos alguém, quando nós ajudamos, na mesma hora, os olhos de Deus estão sobre nós. Nós já até começamos a sentir a presença de Deus. Nós começamos a sentir essa misericórdia. Nós começamos a sentir essa bênção de Deus. Sempre que você ajuda um necessitado, quando você empresta alguém que está realmente necessitado, está te pedindo, está batendo a sua porta, e ele diz que está passando por um momento difícil, está na mão de pessoas que estão cobrando violentamente, ele está ameaçado. Se você ajuda, se você empresta,
se você faz o bem, se você ama, isso é computado no céu. Na mesma hora você sente essa volta, esse retorno do céu. O céu fala com você. Os céus falam com você. Os anjos falam com você. Deus fala com você. O Espírito Santo fala com você. Diz: muito bem, meu servo. Estou me agradando de ti. Você está sendo recebido aqui no céu, está subindo até o céu. Nós temos isso na palavra de Deus. Eu sinto isso, eu sei disso, eu vivo isso na minha vida, eu tenho essa experiência. Quem também teve essa experiência está na Bíblia é Cornélio. Um dos tantos exemplos de pessoas que fizeram bem e tiveram o retorno do céu. Cornélio dava esmolas e fazia oração constantemente. Então, o anjo de Deus veio até ele. Então, o anjo, como um espírito ministrador, vai até a sua casa, vai até Cornélio e diz para ele: olha, Cornélio, a tua esmola e as tuas orações subiram até o céu. Por isso, eu fui enviado até você para dizer que você está no caminho certo. Você está no caminho do Messias. Você está no caminho de Jesus. Você está no caminho de Deus. Este é o caminho. É fazer o bem. É dar esmolas. É ajudar o necessitado. Ajudar o pobre. Ajudar até mesmo o seu inimigo. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Então é grande o seu galardão no céu. Está diante de Deus. E tantas vezes é automático. O mesmo Espírito que habita em nós, ele faz essa nossa ligação, essa nossa comunhão com Deus, com os céus. O Espírito de Deus nos liga a Deus. Então, quando nós ajudamos uma pessoa que realmente está necessitada e socorremos, nós sentimos a presença de Deus, tanto quanto em o melhor culto de adoração, glorificação a Deus, sentimos a presença de Deus, começamos a falar em outras línguas, começamos a glorificar a Deus, porque o Espírito de Deus confirma, toca, responde: muito bem, meu filho, eu estou me agradando de ti, você está cumprindo a minha palavra. E essa é a missão do Messias. Quando ele ensina isso e você pratica, você ouve, lê essa palavra, ouviu agora essa explicação para compreender as Escrituras e você crê. Então você passa a fazer da seguinte forma: você todo dia, dentro da sua possibilidade, você coloca um dinheiro no seu bolso, num bolso específico, num bolso especial. Esse dinheiro é para ajudar alguém que eu encontrar pelo caminho, alguém necessitado. Então você sai para o trabalho, sai para a escola, sai à rua, levando esse dinheiro e vai orando. Vai falando com Deus e vai observando. E de repente você sente alguém está pedindo, alguém está mal vestido, alguém está caído, alguém está pedindo a esmola, alguém está necessitado. Pode ser na rua, na praça, ou até mesmo numa casa que você perceba, uma casa humilde, uma casa mal cuidada, ali está havendo alguma carência. Então você bate, você chama, você procura, você oferece, ou se vierem te pedir, você já na mesma hora entrega. Você vai sentir a presença de Deus. Então você está obedecendo a Jesus. Lucas capítulo 6, versículos 32, 33, 34, 35, 36. Quantos versículos? Quantas palavras? Quanto das Escrituras você ouviu, creu e pratica? Você quer praticar. Você quer obedecer. Nessa hora você já começa a sentir a presença do Espírito Santo. Muito bem, meu filho, você ouviu a minha palavra e você está praticando a minha palavra. Você é bem-aventurado. É nessa sequência, esmolas e oração, que você é batizado com o Espírito Santo. É nessa sequência, ouvir a palavra, crer, desejar, praticar, obedecer, fazer o bem, dar esmola, orar, buscar a Deus. Eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade.
Eu quero amar o meu inimigo, eu quero amar o meu próximo, eu quero fazer o bem, eu quero pregar o Evangelho, eu quero anunciar Cristo, eu quero que todos sejam batizados com o Espírito Santo, para que o mundo tenha milhares de missionários pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho de poder, de cura, de libertação, de transformação. Então é nessa hora, com essa soma de coisas corretas, da prática do bem, do amor, da misericórdia, que você está no caminho para o batismo com o Espírito Santo. Ele já começa a te tocar, ele começa a falar com você, ele começa a se agradar de você. E veja na sequência da história de Cornélio que o anjo diz para Cornélio chamar a Pedro. E na mesma hora Pedro tem um sonho e chegam pessoas e mandadas por Cornélio. Então Pedro entende o que está sendo dito para ele entrar na casa de Cornélio, mesmo ele sendo um estrangeiro, um romano. Pedro deve obedecer, deve entrar, não deve temer o que os outros judeus, que os outros vão falar dele. Pedro entra. E Cornélio diz, o anjo disse para te chamar, você nos diria as palavras da vida. Pedro começa a falar. Pedro já tem a sequência da mensagem de Cristo. Ele vai anunciar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. E que Jesus é que vai nos ensinar, vai ensinar a todos a obedecer a Deus, a agradar a Deus, a compreender as Escrituras e vai dar poder para obedecer, para praticar. Cornélio está esperando isso. A família de Cornélio está ali reunida esperando por isso. Que tem uma ótima explanação, uma ótima pregação do apóstolo Pedro, com toda a sua importância. Cornélio com certeza já tinha ouvido falar, já sabia. Daquele privilégio do judeu Pedro estar dentro da sua casa falando das palavras da vida. E eles estão atentos. Então Pedro vai falar muito bem, Pedro vai falar com tal sabedoria que nós vamos entender e vamos guardar tudo melhor. Essa é a primeira ideia, o primeiro pensamento. Mas a verdade é que Deus tem mais. Naquela hora, quando Pedro está falando, caiu o Espírito Santo sobre Cornélio e toda a sua casa, toda a sua família, os seus convidados, os seus amigos, os que trabalhavam com ele. E todos começaram a falar em outras línguas, todos foram cheios do Espírito Santo. Porque, na verdade, a missão de Cristo é essa, é batizar, a missão final, o ponto que vai culminar no seu ministério, é ser batizado com o Espírito Santo, porque é esse batismo com o Espírito Santo que vai dar poder. Poder para entender, poder para lembrar, poder para falar, para ensinar, para pregar também e para praticar. Então Pedro já foi batizado com o Espírito Santo, abre a boca, o Espírito começa a falar. E naquela sequência muito bem praticada, nas boas obras muito bem praticadas por Cornélio, ele ora e dá esmola. Então já chegou ao céu, já chegou a Deus, chegou até o trono de Deus. E já está tudo então preparado. Cornélio vai ser batizado com o Espírito Santo, para dar testemunho, para ter autoridade. Não importa o quanto Pedro vai falar, quanto tempo Pedro vai falar, o que importa é que ele foi batizado com o Espírito Santo. Agora é o próprio Espírito Santo que vai fazer Cornélio lembrar da palavra de Pedro, da palavra de Jesus, das Escrituras, vai dar entendimento. Cornélio vai pregar para todos que estão ali ao seu redor. Cornélio pode ter saído dali para ser um missionário em Roma, na Europa. Depois disso não é mais citado. Não temos mais informações na palavra de Deus, nas Escrituras, sobre a vida de Cornélio. Mas ele foi batizado com o Espírito Santo. Então algo tremendo, alguma coisa grande começou a acontecer. Ele pode estar ali orando, a partir daquele momento, pessoas sendo curadas. Então quantas cidades, quantas nações, quantas cidades da Itália, quantas cidades da Grécia, de toda aquela região próxima ali, quantas se converteram pela vida de Cornélio. Então que Deus te abençoe, para que você também seja batizado com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo começa aqui.
compreendendo as Escrituras e praticando as Escrituras, como Jesus está ensinando e como Cornélio praticou exatamente o que nós acabamos de estudar. Cornélio praticou e ele, no final, depois do encontro com Pedro, ele foi batizado com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.